Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu, professor Paulo Brito, nosso intérprete Val, permitindo que a nossa aula seja uma aula mais inclusiva. E a gente hoje vai falar sobre os africanos no Brasil, a questão da resistência desses africanos e africanas que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Então, com os objetivos da aula, analisar esse escravismo, considerando as condições de trabalho e as formas de resistência, e entender aí as motivações e o funcionamento dos quilombos no Brasil, que vai representar aí essa resistência, né, uma frente à resistência a essa escravidão durante o período colonial aqui no Brasil. Pessoal, você conhece formas de resistência à escravidão africana? Como que esses negros e negras escravizados aqui no Brasil, eles resistiram a essa imposição da escravidão para essa parcela da população que foi trazida do continente africano para o Brasil? Sobre o Zumbi dos Palmares, você já ouviu falar sobre o Zumbi dos Palmares? Conhece a história do Zumbi? Ou qual a importância do Zumbi dos Palmares para a história do Brasil? Pois bem, durante o período colonial, a escravidão africana ela foi uma das principais características da economia colonial. O comércio de escravos era um comércio lucrativo, então eles traziam africanos e africanas da costa ocidental e central da África, prioritariamente, para serem comercializados aqui no Brasil. Esses africanos e africanas escravizados aqui no Brasil, eles vão então organizar várias formas de resistência a essa escravidão. Através, por exemplo, da manutenção da sua cultura, mesmo que de forma sincrética, dessa fusão de elementos, principalmente religiosos, da cultura afro-brasileira, da cultura africana com a religião cristã católica, os enfrentamentos, fugas, suicídio, a manutenção dos seus costumes. Então isso se constituiu uma forma de resistência, Você manter o seu idioma, você manter os seus hábitos que vocês tinham, que os escravos tinham na África, mesmo perante uma imposição de uma cultura europeia católica reinante aqui na colônia. Então eram formas de resistência. Zumbi dos Palmares, ao lado da sua esposa, Dandara, Dandara dos Palmares, foram dos dois últimos líderes do Quilombo dos Palmares, talvez aí o principal quilombo, ou com certeza o principal quilombo que nós vamos ter na história do Brasil colonial. Então o Zumbi dos Palmares tinha essa liderança do Quilombo dos Palmares, foi o último líder e ele foi assassinado quando a destruição do Quilombo dos Palmares ocorreu no final do século XVII. Pessoal, e essas fotos aqui, Você consegue identificar a qual povo as imagens fazem referência? A gente tem essa foto aqui, a gente tem aquela fonte histórica, aquela foto ali. Como esses povos influenciaram a cultura do nosso país? Então, nessa foto aqui mais abaixo, é um monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder, o último líder do Quilombo dos Palmares, que foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho no final do século XVII. E ali a gente tem a capoeira, que é um elemento da cultura africana, que foi trazido para o Brasil e foi incorporado na nossa cultura, nessa cultura, essa identidade nacional brasileira, que traz aí na sua formação elementos da cultura africana, através da capoeira, através do idioma, através da culinária, através da religiosidade e tantos outros aspectos da cultura africana que hoje em dia fazem parte da cultura brasileira, Então, compreender a importância da cultura afro-brasileira, dessa miscigenação da cultura africana com a cultura brasileira, é entender o processo de formação da nossa identidade nacional. Aqui a gente tem a comemoração do Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro. Então nós temos uma lei, a Lei 10.639, que institui o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Dia 20 de novembro é o dia da morte do Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Então, a gente traz essa referência histórica da cultura afro-brasileira na figura do Zumbi, na figura da Dandara dos Palmares, e faz do dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra, que é então refletido, lembrado e comemorado em todo o país nessa data. Beleza? Gente, sobre o navio negreiro, como esses africanos eles eram trazidos para o Brasil. Eles eram trazidos a bordo dos navios negreiros, também chamados de tumbeiros. Por que chamado de tumbeiros? Porque havia uma grande mortalidade de africanos
dentro desses navios. As condições de viagem desses africanos eram as piores possíveis, né? A maioria deles entre 18 e 25 anos, né? Africanos aí adultos, algumas crianças que vieram para o Brasil, foram trazidos para o Brasil, ficavam, como a gente vê aqui, no porão desses navios, geralmente acorrentados para que se evitasse motins, fugas, né? Ou rebeliões dentro desses navios, e nesse porão temperatura de até 55 graus. Então imagine, né? Condição de viagem precária, as temperaturas altíssimas, uma alimentação inadequada, condições de higiene quase zero dentro desses navios, o que fazia com que tivesse as doenças, proliferasse doenças, impactando aí na mortalidade dessa população de africanos que estão sendo trazidos aqui para o Brasil para serem escravizados. A gente precisa fazer essa reflexão acerca dessa travessia, né? Eram trazidos como mercadorias no porão desse navio. Veja que aqui na imagem, né, ele está descendo um balde, geralmente ou um balde com água que não atendia às necessidades, ou para um balde para recolher ali as necessidades fisiológicas desses africanos e africanas. Então, condições desumanas, né, não só insalubres, mas condições desumanas que foram feitas com essa população. Milho e meio litro de água, então uma alimentação fracionada, pautada ali somente em praticamente um alimento, então, né, milho, talvez batata ali que era entregue a esses africanos, e um pouco de água, né, que era então dado a eles. Banho durante a travessia apenas 2 vezes, então a travessia durava 30, 40, 45 dias, esses africanos e africanas tomavam apenas 2 banhos, né? Em torno de 500 escravos por viagem, podia ser mais, 600, 700, 1000 escravos, dependendo aí do tamanho do navio e o que mais ele transportava, e cerca de 20 tripulantes. Então, para evitar esses motins, né, que poderiam acontecer dentro desses navios, então esses negros e negras eles eram acorrentados e amontoados no porão desses navios. Então, como eu disse a vocês, acorrentado em toda a viagem, aqui a gente tem uma reprodução, né, uma pintura sobre como esses negros vinham aqui para o Brasil, e a gente tem um índice também, que alguns autores trazem, que é maior do que 15% de mortes durante a travessia, né? Então, um navio aí com cerca de 500 africanos para serem escravizados, a gente tem aí entre pelo menos 70, 80 deles morriam durante essa travessia da viagem. Alguns estudos trazem esse número maior, né? Por isso chamados esses navios negreiros de navios tumbeiros, tumbas, né? Verdadeiros túmulos para esses africanos e africanas, tanto no sentido de morte física, que eles, né, acontecia, como também de uma morte social e cultural, uma vez que eles eram tirados à força do seu território, da sua família, da sua cultura, para serem trazidos para o Brasil. Pessoal, a gente tem uma atividade aqui, trago um gráfico para vocês com alguns períodos, né, da história do Brasil e a estimativa de entrada de africanos aqui no Brasil para serem escravizados. São estimativas porque nunca houve um controle oficial, um registro oficial da entrada desses africanos e africanas aqui no Brasil. Então, analisando as informações, o que é possível afirmar sobre o tráfico negreiro no Brasil a partir desse gráfico aqui? A gente faz a correção dessa atividade juntos.
Pessoal, então, com base nesse gráfico, quais as informações a gente pode retirar desse gráfico para fazer o entendimento, né? Que é possível perceber através desse gráfico o desembarque dos africanos aqui no Brasil e que houve um aumento significativo ao longo dos anos da entrada desses africanos como uma mão de obra escrava aqui no Brasil, o que representa um aumento dessa demanda pela mão de obra. Então, aumentava essa demanda, aumentava a produção, Portugal ia, ao passar dos anos, ocupando mais território, aumentando a sua produção, o que demandava também mais mão de obra e a entrada de mais africanos para serem escravizados aqui no Brasil. Gente, resistência à escravidão. Então, a partir dessa condição, né, de escravo aqui no Brasil, os africanos eles começam então a organizar a sua resistência, né? Faziam violência contra si mesmo através do aborto, do suicídio, de mutilações. Então, a gente tem aí relatos de escravos que decepavam a mão, que se cegavam, para que não trabalhassem mesmo, ou ficassem um período sem trabalhar. As africanas, né, abortavam seus filhos para que eles não fossem também considerados mercadorias e até mesmo suicídio. Haviam as fugas individuais, as fugas coletivas, né, africanos que fugiam sozinhos, outros que organizavam uma fuga coletiva para cidades ou principalmente para zonas da mata, né, onde vão se formar os quilombos, até porque na cidade eles seriam facilmente recapturados. Então a ideia era que se embrenhassem nas matas e a partir daí a gente vai ter a formação dos quilombos. E a formação das irmandades, né, a manutenção de práticas religiosas e de festejos, o que resulta na cultura do Brasil na ideia de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a fusão de elementos religiosos de duas ou mais religiões. Então, o que acontecia? O escravo ele era proibido de praticar a sua fé aqui no Brasil, a sua religiosidade africana. Ele deveria, aqui no Brasil, obrigatoriamente praticar a religião católica. Então, ele começou a criar similaridade entre os deuses da religião africana com os santos do catolicismo. Por exemplo, a gente tem uma obra da literatura chamada O Pagador de Promessas, em que retrata esse sincretismo religioso, em que Santa Bárbara, na Igreja Católica, é representada sincreticamente por Iansã na religiosidade africana. Então, eles iam para a igreja cultuar Santa Bárbara, mas internamente, no seu interior, eles estavam cultuando uma religiosidade africana, então tendo aí esse sincretismo religioso. Trago essa imagem aqui para vocês de uma notícia vinculada no jornal de um escravo, né? Então ele traz aí crioulo fugido. E era publicado no jornal essas notícias, né? Oferecendo recompensas para quem recapturasse, né, esse escravo, para quem desse informação aonde ele poderia estar. Anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, o escravo de nome Fortunato. Então trazia essas informações. Uma questão interessante aqui são os nomes, né? Os escravos, eles geralmente eram rebatizados aqui no Brasil com nomes portugueses, então eles não mantinham a sua identidade, né? Era retirado desse escravo, além da sua liberdade, era retirada a sua identidade quando trocavam esse nome. E aqui na reportagem traz a idade, né? Algumas características físicas, né? Com pouco nenhuma barba, baixo, reforçado, picado de bexigas, né? Então algumas cicatrizes no corpo, e daí ele diz que dá uma recompensa para quem trazer informações ou para quem capturar o escravo, essa população tida como uma mercadoria durante o período colonial. Gente, confronto contra senhores ou feitores, isso também era uma forma de resistência, confrontavam. Nós temos casos de escravos que assassinaram os senhores, que assassinaram os feitores, boicote aos trabalhos, né? Então fazia ali, não trabalhava como o senhor de engenho exigia que ele trabalhava, sabotagem às plantações, à produção, eles quebravam ferramentas, incendiavam plantações, gerando prejuízo para os colonos, mas tudo isso feito como uma forma de resistência à escravidão a qual eles estavam submetidos. Nós vamos ter a revolta das Carrancas, por exemplo, né? Ali no sul de Minas Gerais, em 1833, nas fazendas de Campo Alegre e Bela Cruz, quando os escravos dessa fazenda se revoltaram, incendiaram algumas partes da fazenda. Então a gente tem algumas revoltas durante o período colonial, como por exemplo também a revolta do Malês, na Bahia, em 1835, teve a participação de Luísa Marim, uma
uma africana escravizada que lutou aqui no Brasil pelo fim da escravidão, fazendo essa resistência. A Revolta do Malês foi organizada por escravos na Bahia em 1835. Então aqui uma pintura do século XVIII, do Valkenburg, mostrando os escravos durante uma dança cerimonial de origem africana. Então aqui a manutenção das suas culturas, né, das suas danças, do seu idioma, da sua religiosidade, ela consistia, ela era também uma forma de resistência a esse processo de escravização dessa população africana aqui no Brasil. Beleza? Gente, uma atividade aqui, ó, sobre a escravidão africana no Brasil e as formas de resistência, podemos afirmar que a gente tem as alternativas e a gente volta para fazer a correção dessa atividade, beleza? Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, sobre a escravidão africana no Brasil e as formas de resistência, nós podemos afirmar que ocorreu através de fugas, suicídios, levantes, sabotagens, empreendidos por esses africanos escravizados aqui no Brasil como forma de resistir a essa opressão da escravidão colonial. Gente, o quilombo, talvez aí, né, essa estrutura que representa muito bem a resistência, uma palavra de origem quibundu, que faz referência à união, acampamento, fortaleza e povoação. Ele não foi um fenômeno exclusivo da América Portuguesa, a gente tem os quilombos acontecendo em outras regiões da América, né, ou de outras nações, em outras localidades fora da América, que organizavam os quilombos, né? Eles também eram chamados de mocambos, então quilombos ou mocambos podendo ser aí o mesmo sentido
mantidos, situados em locais de difícil acesso, justamente para evitar que os senhores brancos, os donos de escravo, né, os colonos, se organizassem para atacar esses quilombos e recapturar esses negros. Dentro do quilombo, destinavam aí, né, a atividade de agricultura, mineração, caça, criação de animais, inclusive comércio. Então ele se torna uma unidade sustentável para os aquilombados, para aquelas pessoas, os quilombolas, que viviam dentro desses quilombos, né? E aliança clandestina com os povoados próximos, para que tivesse esse comércio, pudesse ter uma garantia, né? E faziam, então, essas alianças com esses povoados próximos. Aqui no Brasil, o quilombo mais conhecido que a gente teve, Quilombo dos Palmares, ao longo do século XVII, 1629 a 1694, estima-se aí que esse quilombo reuniu cerca de 20 mil habitantes, 20 mil negros e negras escravizados, pessoas pobres, que encontraram no Quilombo dos Palmares um local onde eles não sofriam com a escravidão, onde eles tinham acesso à terra e aos meios de subsistência. Ganga Zumba, uma das principais lideranças, e a gente já destacou a liderança de Zumbi dos Palmares. O governo português, os colonos, enviaram várias expedições para a destruição do Quilombo dos Palmares e várias delas fracassaram, né? Em 1694, com cerca de 6 mil homens, o bandeirante Domingos Jorge Velho, né, destrói o Quilombo dos Palmares, ele foi destruído, a população massacrada. Zumbi dos Palmares conseguiu, né, fugir desse massacre dos Quilombos dos Palmares, mas ele foi morto no dia 20 de novembro de 1695, dia hoje em que a gente celebra o Dia Nacional da Consciência Negra aqui no Brasil. Aqui há o mapa, né? O estado aqui de Alagoas, onde ficava o Quilombo dos Palmares, então ali mapa do Brasil com destaque para o estado de Alagoas. O Quilombo dos Palmares mais no interior do estado de Alagoas, ali na região conhecida como Serra da Barriga, difícil acesso para que eles pudessem organizar a sua resistência. Pessoal, então os africanos e africanas foram utilizadas em várias atividades para além das atividades agrícolas aqui no Brasil, trazidos em navios chamados navios negreiros, ou então os navios tumbeiros, devido à alta mortalidade de africanos dentro desses navios. As formas de resistência, né, através aí de fugas individuais, fugas coletivas, sabotagem, queimar plantação, próprio suicídio, né, a mutilação e a organização dos quilombos. Então, os africanos e africanas fizeram uma resistência ao longo desse processo de escravidão aqui no Brasil, né? E o Quilombo dos Palmares, o maior quilombo do Brasil colonial, o último líder desses Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, que vai ser morto pós a destruição do Quilombo dos Palmares em 1695. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem bem, se cuidem, obrigado Val, nosso intérprete, e até a próxima. Tchau, tchau.